Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delze e esse é o programa Palavra Ética. Hoje, após as eleições, segundo turno, as eleições presidenciais de 2014, nós convidamos, está conosco aqui no estúdio, o professor Robson Sávio, que é professor da PUC Minas. Ô, Robson, depois você vai falar todo o seu currículo aí rapidamente, que nós temos aqui também o objetivo, não é nenhum disputa de mérito, né? Quem que estuda mais, mas enfim, a sua qualificação para a gente até ver o seu interesse nesses temas. Nós, então, vamos falar um pouco sobre as eleições e sobre essa conjuntura do Brasil agora. Então, vamos começar do começo. Bem-vindo. Muito obrigado, Deus. Pois é, você tem a formação, então... Em filosofia, depois... Filosofia política, que você se interessou mais? Também, mais recentemente. Depois um pouco na área da sociologia, mestrado na área da administração pública, doutorado em ciências sociais, mas uma militância também em movimentos sociais, Fórum Mineiro de Direitos Humanos, Conselho Estadual de Direitos Humanos. Presidimos aqui aquela comissão de indenização às vítimas de tortura, né, da ditadura militar, que teve entre aquelas que pleitearam a indenização a atual presidente Dilma Rousseff, né, que eu tive, inclusive, a satisfação de entrevistá-la quando ainda ela era secretária de Minas e Energia no Rio Grande do Sul. Trabalhei também e trabalho junto à Pastoral dos Direitos Humanos, Pastoral Carcerária. Então é um pé na academia, um pé nos movimentos sociais, um pouco também nas pastorais, um pouco essa nossa vida. Que bom. Ô, Robson, e é com pessoas como você mesmo que eu quero e eu imagino que os nossos telespectadores querem também conversar, ouvir, porque há tempos que a gente não via uma eleição tão quente, né? Eu acho que em 89, talvez, que eu me lembro, que foi uma disputa tão acirrada e ideológica. Como você avalia essas eleições? Assim, qual é o rescaldo disso aí? Eu acho que nós tivemos realmente uma eleição muito disputada, com acontecimentos ao longo do pleito dos mais inesperados possíveis, né? A questão da morte do Eduardo Campos, daquela subida estratosférica da Marina e depois de uma queda na mesma intensidade, a chegada do candidato Aécio Neves de forma surpreendente para disputar o segundo turno, e um segundo turno que eu acho que ele foi marcado, isso já começou um pouco no primeiro turno, por uma disputa muito violenta, muito baseada em estratégias de marketing político, que trabalha geralmente com duas vertentes: diferenciar-se do outro candidato ou desqualificar o adversário. Eu acho que a dose de desqualificação ela foi muito grande e isso, inclusive, atrapalha um pouco a compreensão das pessoas acerca de propostas e programas dos candidatos. Mas, diferentemente do que, principalmente a grande mídia, quis mostrar que tudo era igual, tudo era a mesma coisa, as pessoas foram se engajando na campanha e percebendo que nós tínhamos dois projetos de Estado, de governo e de sociedade, um projeto liberal, voltado para o mercado, para um público consumidor restrito, e um projeto de uma sociedade um pouco mais includente, a construção de uma nação para todos os brasileiros, não somente para um determinado grupo. Eu acho que isso foi se consolidando no segundo turno das eleições, aumentando o engajamento político das pessoas, mesmo com os radicalismos, o que eu acho que, retirando os radicalismos, o engajamento ele pôde ser bastante observado, e isso é bom, porque amadurece também um pouco no sentido de que as pessoas elas têm que optar, elas devem conhecer, elas devem, na verdade, sair do comodismo de achar que está tudo pronto e tomar opções. E o resultado apertadíssimo, né, como era previsível, e ao contrário do que também a mídia quis dizer, não mostrando um país dividido, porque o Brasil é um país dividido desde a sua fundação. É isso, exatamente esse ponto que eu gostaria de conversar com você. Primeiro, um ponto, uma eleição também que o marketing, ele marcou. Sim. O tempo inteiro. Então, eu vi, às vezes, por exemplo, nos debates, muito mais do que responder o que havia sido perguntado, era falar alguma coisa, tipo, julgar para a galera. Isso. Você percebeu isso também? Sem dúvida. E aí nós tivemos uma estratégia poderosa. Por quê? Porque existia todo um grande conglomerado da mídia tradicional que fabricava notícias muitas delas baseadas em denúncias sem nenhuma prova, né?
como foi aquela criminosa edição às vésperas do segundo turno da revista Veja, mas não foi só aquilo. Durante todo o processo nós observamos isso, por exemplo, como que foi feita a cobertura da pauta das denúncias envolvendo a Petrobras. Nós sabemos que aquelas denúncias respingam todos os partidos. Aquele doleiro, ele opera desde as privatizações das teles ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, mas mostrando só um lado. E a partir dessa cobertura totalmente enviesada e direcionada da grande mídia, os candidatos tiveram que se defender o tempo todo, partir para uma postura reativa e outro o tempo todo atacar, né, se colocando inclusive na condição de diferente, o que nós sabemos que também não é verdade. Então, sem dúvida, a estratégia marqueteira baseou num esquema de comunicação baseado na mentira. Essa que é a grande verdade. Sim. Ainda há pouco você me dizia de um país dividido, porque muitas vezes a direita ou quem não quer reconhecer, fala assim, vocês que têm esse discurso da existência de dois lados, um lado do bem e outro do mal, e isso não é verdade. E você, como cientista político, como estudioso aí das ciências sociais, enfim, você percebe que o Brasil não está dividido agora. Nós temos uma sociedade que sempre segregou, que sempre teve uma elite e que excluídos. Então não é um fenômeno atual. Claro, sob o ponto de vista histórico, sociológico e político, qualquer pessoa que conhece um pouco da história do Brasil, obviamente quem conhece a história oficial conhece uma parte da história. Né? Mas quem conhece... Uma democracia racial, claro, né, que não existe. Exatamente. Né? Então nós temos desde a invasão dessas terras, em que um grupo de estrangeiros europeus chegaram aqui pela espada e pela cruz, dominaram e mataram as pessoas. Constituiu-se uma elite agrária, né, capitanias hereditárias, senhores feudais, né, que na verdade dominaram a terra. Depois, na constituição das cidades brasileiras, já no século XIX, início do século XX, uma burguesia que ela não se modernizou, uma burguesia pré-democrática, inclusive, que sempre preferiu uma sociedade para 30% das pessoas e que todos os demais estavam segregados, não tinham poder de vocalização, e esse modelo ele prevaleceu praticamente até o início desse século atual. Somente nos últimos anos, sob o ponto de vista sociológico, nós podemos pensar na construção de uma nação, ou seja, de um país onde todos começam a ter direitos iguais. Ora, numa sociedade acostumada com um grupo de elite que sempre dominou, colocou as cartas na mesa, jogou o jogo de forma tranquila, nunca conseguiu ouvir as minorias, quando você tem os negros ascendendo, as pessoas andando de avião, as pessoas podendo ter casa, podendo ter um celular, isso assusta demais da conta. Insuportável. Isso começa, inclusive, a explicar um pouco desse ódio, e mais do que o ódio, um gozo pelo ódio, que começou digamos assim, a ficar cada vez mais claro a partir do recrudescimento da campanha, ainda no primeiro turno, né? Portanto, a divisão do Brasil é uma divisão que ela é histórica, ela é política, ela é sociológica. Agora, nós não precisamos reforçar a ideia de que uma divisão significa incompatibilidade da convivência entre as pessoas. Isso exatamente neste ponto que eu queria te falar. Nós estamos no dia seguinte, quer dizer, agora terminaram as eleições, a Dilma reeleita e todos... analistas que a gente acompanha mostrando que o Congresso ele ficou mais conservador, quer dizer, pessoas ricas, milionárias, hoje com representação no Congresso, que não representam grande parte da sociedade brasileira, e é este cenário que a Dilma vai ter que assumir esse segundo mandato. E o que eu gostaria de ouvir para você, assim, como que nós devemos olhar para este cenário? Com uma sociedade dividida, um país dividido ou não, ou com um país, a continuidade de um projeto exatamente democrático, de inclusão, de reconhecimento dessas pessoas que historicamente estavam excluídas. Então, Deus, vamos pensar assim um cenário amplo, né? Sim. Porque as coisas elas são um pouco complexas mesmo. Primeiro, em termos de Congresso Nacional, Dilma provavelmente vai ter uma grande dificuldade. Certo. E essa dificuldade ela é real porque nós vivemos num esquema chamado presidencialismo de coalizão, que o presidente só consegue governar com maiorias na Câmara e no Senado, no Congresso. Quer dizer, negociações haverão,
elas serão negociações muito difíceis, como você disse, nós lá da PUC acabamos de fazer um estudo recente, é um congresso que tem mais latifundiários, mais empresários, mais gente do agronegócio, mais pessoas ligadas a bancadas religiosas e conservadoras, por mais partidos, eram 22, agora é 28, ou seja, mais fragmentação, ou seja, a negociação vai ser dura. E eu até tenho dito que o segundo mandato já começou. Né? No dia 28 de outubro, logo depois do segundo turno, já houve uma votação na Câmara, capitaneada por um PMDBista que é da base de sustentação da Dilma, mas que perdeu a eleição no Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves, e que derrubou aquele projeto de participação popular, que vai ser apreciado pelo Senado, mas mostra claramente a dificuldade nesse cenário que é a governabilidade com o Congresso mais conservador e dividido. Outro ponto, demandas muito fortes por reformas. Sim. Reforma política, reforma dos meios de comunicação, reformas mesmo do Poder Judiciário, que é muito seletivo no Brasil, que a sociedade espera, todas as pessoas, independentemente de partido, e que a presidente vai ter que liderar. Esse é um outro problema, né? Como conseguir liderar essa possibilidade de reformas. E a terceira questão que eu acho fundamental é pensar na perspectiva daqueles grupos muito radicais que têm um discurso raivoso, que começam inclusive a pregar um terceiro turno, como se no Brasil a democracia ela não fosse uma instituição sólida, né? Porque quem prega terceiro turno não é um democrata, porque não aceita as regras do jogo, e as regras do jogo são claras, né? Vence aquele que tem 50% dos votos válidos mais um, e ponto final. Não interessa se teve uma extraordinária votação, uma pequena votação, isso é um detalhe, né? Então tem todos esses elementos, né? Um clamor por reformas, por mudanças na política. A presidenta, nos discursos depois que ela venceu, apresenta algumas pautas, a pauta da reforma política, a pauta da criminalização da homofobia, a pauta do controle social dos meios de comunicação social, entre outras. São pautas complicadíssimas, porque os setores conservadores não querem mexer nisso, e mesmo a reforma política, ela só poderá prosperar se movimentos sociais, né, forem para as ruas e para as redes apoiar essa ideia, porque senão não avança não. Ótimo. Então nós vamos voltar no segundo bloco do nosso programa, tá vendo? Eu tô com a cabeça nas eleições. Eu tô querendo segundo turno aqui, né? No segundo bloco do nosso programa, falando exatamente sobre isso. O tempo aqui passa rapidinho. Nós, então, no primeiro bloco, conversamos aqui com o professor Robson sobre as eleições e exatamente fazendo uma avaliação de como nós devemos agir, como nós vamos ver o Brasil e fluir essa política, né, que se inicia no Brasil com governos populares, tanto Lula quanto a Dilma, para a gente perceber também qual que é a nossa tarefa a partir de janeiro, né, o segundo mandato da Dilma, ou como você disse, dia de 28 de outubro já começa o segundo mandato. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. E que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Então, nós estamos voltando aqui no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje, após as eleições, segundo turno, para a eleição que reelegeu a presidenta Dilma Rousseff, e foi uma campanha acirrada e não apenas violenta, mas virulenta, né? Porque quando a gente fala violenta, às vezes passou, mas virulenta, a gente fica com medo, né? Ainda quanto tempo esse vírus, e não tem nem antibiótico, né? Fica uma coisa. E esse ódio que disseminou, ele tem
alvo, né? Então são os pobres, por exemplo, beneficiários de bolsas, são os nordestinos vistos como preguiçosos, como gente folgado que não quer trabalhar, e demandantes ou beneficiários de políticas sociais. Como você, professor Robson, você imagina que será tratadas essas questões e até temas que não foram colocados em pauta, até porque são assuntos polêmicos, e você já colocou, professor, era uma campanha pautada pelo marketing. Então, por exemplo, falar de reforma agrária, falar, por exemplo, de política, uma nova política da comunicação social, são temas que ia ser difícil de ser trabalhados. Como que você analisa que essas questões serão tratadas? Olha, eu penso que nos últimos anos, né, se a gente for pegar 2, 3 anos atrás, eu acho que setores ligados à direita conservadora brasileira têm se articulado de forma bastante consistente. A articulação da direita, digamos assim, não é um mal em si, pelo contrário, é até bom, né, que você tenha partidos com viés programático e claro de direita, que as pessoas elas possam fazer as suas opções políticas, mas você não pode ter uma direita raivosa que pregue, por exemplo, o ódio, o preconceito, né? A divisão do Brasil entre Sul e Nordeste, por exemplo. E Norte também. E Norte, coisas desse jeito, né? Pessoas que pelas redes sociais falam de construir um muro dividindo o Brasil. Não é isso, né? Na verdade, a construção de uma nação onde todos são iguais, e não todos somente têm direitos formais, é o que realmente tem mexido com muitas pessoas e com o imaginário de muitas pessoas, né? Numa sociedade onde um grupo de elite ele sempre se acostumou com privilégios, todas as vezes que você aumenta os direitos, essas pessoas ficam com a sensação de que estão perdendo alguma coisa. Elas não estão perdendo nada. A classe média continua sempre onde ela sempre esteve. O problema é conviver com os outros como igual. E você comer o que o outro come, né? Exato. Isso é que é a construção de uma nação. Vamos pegar rapidamente o que aconteceu com a Europa, por exemplo, depois da Segunda Guerra. O que a social-democracia fez? Foi construir uma base para que todas as pessoas pudessem ser minimamente iguais. Políticas de proteção social, escolas em tempo integral, emprego para todas as pessoas. O Brasil até hoje não conseguiu fazer. O PT até agora não fez um governo socialista. Ele fez um governo social-democrático ainda com viés liberal. Os bancos ganharam muito, os ricos ganharam muito, as empresas produziram. Quer dizer, sequer aprofundou uma reforma, digamos assim, reformas mais no sentido de um país mais socialista. É um país ainda de social-democracia. E mesmo assim, isso tem assustado muitas dessas pessoas acomodadas e saudosas daquele país dos 30% dos privilegiados. E é claro que dentro desse contexto, reformas mais profundas, como a reforma agrária, que todos os países de democracia mais avançada já fizeram, reformas dos meios de comunicação, que todos os países de democracia mais avançada fizeram. Estados Unidos tem legislação sobre isso. A lei dos meios da Argentina, há pouco tempo, nessa mesma ideia de democratizar, de não deixar com que conglomerados midiáticos se transformem em partidos, pautem as eleições e influenciem o processo democrático, o processo eleitoral. E o que a Dilma deixou muito claro também, econômico, com o poder econômico. Claro, sem dúvida. Depois a reforma do judiciário. Nós não podemos ter uma justiça que ela trata ricos, brancos, endinheirados de um jeito e pobres, negros e as pessoas mais simples de outra forma, em todos os sentidos, que prende políticos de um partido e deixa de outro partido solto. Isso faz com que as pessoas não acreditem nas instituições democráticas. Nós precisamos, obviamente, para além da reforma política e do sistema político, pensar formas de democracia mais participativa. O povo precisa de ser consultado em relação a temas importantes da vida nacional. Nós não podemos ter uma democracia representativa em que os representantes e representados se afastam cada vez mais e têm um cheque branco para fazer o que querem. Então você veja bem, Deus, nós temos um conjunto de situações que demandam uma articulação muito consistente da presidente. Nós sabemos que a nossa presidente ela tem muitos valores, mas ela tem uma dificuldade de articulação política, portanto, a mudança significa que ela também vai ter que mudar, né? Sim. Porque não há outra possibilidade. Agora, negociação dentro de limites. Porque ela tem uma pauta que é uma pauta, quem elegeu o Dilma é uma pauta progressista. Essas mudanças têm que ser no sentido de manter as pautas progressistas. Porque nós podemos ter mudanças
digamos assim, mudanças mudar para pior, regredir, né? Eu acho que social, né? o que aconteceu com a campanha de outros candidatos é que falava de mudanças, mas mudanças que iriam nos levar para trás. As mudanças, elas têm que apontar para uma sociedade mais democrática, mais inclusiva, mais participativa, mais plural, com mais canais de participação, de vocalização das suas preferências e demandas. É isso que nós queremos. Este que é o Brasil que nós queremos. Um Brasil de todos, não é um Brasil para 30% ou para meia dúzia de pessoas. Isso é que nós precisamos de ficar atento, porque tão logo, quer dizer, como você bem disse, o segundo mandato, ele já começou, na medida que ela foi reeleita, da gente começar a ouvir que tudo está piorando. Quer dizer, na medida em que as políticas sociais avançam, para muita gente, ele tem essa sensação de estar piorando, mas exatamente uma elite que não aceita, né, igualdade, etc. Sempre viu seus direitos como privilégio. Sim. Antes da gente, né, nós temos o nosso tempo aqui, ele vai correndo contra a gente, mas nós teríamos que falar de dois aspectos também, que foram bastante marcantes. A atuação da militância e das redes sociais. Como um cientista político, como que você vê esses dois elementos aí na campanha? Para a eleição, para a reeleição da Dilma, isso foi fundamental. Né? Nós percebemos o que aconteceu no final do primeiro turno. Nós tivemos uma subida robusta e consistente do candidato Aécio Neves, que não somente... até porque a Dilma ficou sozinha. Sim. Quer dizer, se uniu lá Marina, praticamente sozinha. Claro que é Luciana e tudo, mas Sim, ficou Aécio, Marina, Dilma, a mídia, os bancos, os empresários. Quer dizer, todos os setores que, digamos assim, defendem um Estado liberal. Né? Sim. Mas, para os efeitos, havia uma migração muito grande de votos para Aécio Neves e uma tendência, digamos assim, de estabilização e queda para a presidenta Dilma. O que aconteceu foi que depois da primeira semana de campanha do segundo turno, justamente por uma adesão muito forte da militância, e o PT é o seguinte, é o único partido que ele tem 30% de eleitores que votam de qualquer jeito nele. É um partido que tem um nível de fidelização muito grande. Mas muitos petistas estavam meio assustados, envergonhados, né? Até porque aquela pauta de que todo petista é ladrão, que são piores do que os outros, que são pessoas do mal, envergonhou uma parte. Mas num determinado momento as pessoas tiveram a clareza que o que estava por trás da disputa não era corrupção, era questão de modo de encarar o Estado e a sociedade. E isso fez com que muitas pessoas tivessem a clareza de partir para aquela militância que nós conhecemos da década de 80, da década de 90, que é sair literalmente do armário de dentro de casa e ir para as ruas, conquistar os votos, se posicionar publicamente, e as redes sociais foram um canal, né, serviram como canais muito robustos e importantes para contrapor os grandes oligopólios midiáticos que só trabalhavam num determinado viés, um viés, inclusive, totalmente enviesado, sendo, digamos assim, redundante. Por quê? Porque pautavam a campanha somente de um lado e, né, você pega, por exemplo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro construiu um mecanismo chamado manchetômetro. Então, eles faziam as manchetes dos jornais do Brasil. Você tinha, assim, 50 notícias favoráveis ao Aécio, 2 favoráveis a Dilma. 80 notícias contra a Dilma, 3 contrárias ao Aécio. Quer dizer, mostrava que era capas da revista, né? Os jornais, mostrou que a mídia trabalhou como um partido. Ora, as redes sociais funcionaram como um contraponto. É muito emblemático aquela capa criminosa, antidemocrática, violenta que a revista Veja produziu extemporaneamente, fora da data de publicação da revista, no segundo turno, e que naquele momento há toda uma articulação nas mídias para mostrar que aquela revista não tem credibilidade para se apresentar como uma denúncia verdadeira, né? Inclusive com todo tipo de ironia. E aquilo dele teve impacto nas eleições, teve algum impacto. O que acontece é que a ideia era distribuir aquela capa em todo o Brasil e não houve tempo suficiente para ver como realmente setores da imprensa trabalharam, né, como partido político. Então as redes sociais tiveram um papel de contraponto fenomenal. E aí nós não podemos pensar... E aí aquela articulação, rede social, movimento social, ação nas ruas. Porque sempre teve aquela ideia de que o ativista de rede social é o cara acomodado, que fica sentado lá. Não, são pessoas que também saíram das suas casas. E a juventude, né? E juventude, um público jovem, de novo quebrando outro mito de que o jovem é apático em relação à política.
política. Dessa vez, eu estava na universidade e ouvi a participação de ambos os lados, né? Uma participação bastante consistente. Exatamente, eu também, é muito interessante, minha filha, que tem 22 anos, ela veio me mostrar, por exemplo, um post, então, a juventude preocupada com temas, ou seja, engajada em temas, e desconstruindo, por exemplo, algumas afirmações da Miriam Leitão, da Globo, num debate com a Dilma Rousseff. Ela dizia que a Dilma estava errada, e alguém montou pesquisa ao Google, até em sites internacionais, mostrando que a Dilma estava certa e a Miriam Leitão estava errada. Então, eu achei fantástico, quer dizer, como você bem colocou, né, esse papel das redes sociais. Para fechar o nosso programa, e estou feliz aqui com tanta informação e tanto argumentos, né, tão consistentes que você traz para nós. A questão da reforma política. É uma pauta e vários amigos meus têm dito, nós temos que assumir uma postura positiva agora. Chega dessa virulência, né, das eleições, essa pauta positiva e propositiva da reforma. Como você pensa essa reforma política que a Dilma já colocou, que pode ser um referendo ou um plebiscito? Como que vocês têm pensado nisso no seu grupo de pesquisa? Em primeiro lugar, nós temos uma questão que tem a ver com essa ideia que você coloca mesmo. Passadas as eleições, aqueles projetos que têm um pé, digamos assim, nos movimentos sociais, na sociedade, eles precisam de ser respaldados. Se a sociedade não entrar ajudando, não tem clima para que isso possa avançar. Sim. Agora, em relação à reforma política, ela é uma das reformas, entre outras, que precisam de ser feitas. Você chama da mãe das reformas? É a mãe das reformas, por quê? Porque, sob o ponto de vista da disputa eleitoral, enquanto nós tivermos o poder econômico determinando as eleições, enquanto nós não tivermos, por exemplo, igualdade de gênero na ocupação dos cargos públicos, enquanto nós tivermos um distanciamento entre representantes e representados... Um poder judiciário que vai estancar tudo. Exato. Então você não consegue melhorar a qualidade da representação. Sim. Se o Congresso não nos representa, em boa medida, porque não existem canais de aproximação entre eleitos e eleitores. Então isso é uma pauta importante. Agora, nós não podemos pensar que a reforma política é lenitiva para todos os males da nação, todos os problemas. Nós temos aí questões da economia, que são questões complicadíssimas, porque tanto mexe no bolso do trabalhador, mas o poder econômico, o sistema econômico está de olho nisso daí e desestabiliza o governo. Então isso é uma pauta complicada de trabalhar sob esse ponto de vista. E crescimento econômico no capitalismo é algo necessário. E temos que ver também um pouco desse contexto internacional. Sobre o contexto internacional, né, eu acho que a ideia do Brasil de unir-se à Rússia, à Índia, à África do Sul e esses países é importante para melhorar a geopolítica internacional e possibilitar, digamos assim, novas parcerias estratégicas. Então você veja que, digamos assim, num curto prazo são muitas demandas, muitos desejos, muitas perspectivas, mas eu acho que nós temos que ter realmente essa ideia de uma pauta positiva no sentido de ajudar a presidenta a governar e a governar bem esse segundo mandato. Então, quer dizer, poderia resumir a sua fala aí, é povo na rua e na rede social? Sem dúvida. A política que nós queremos é uma política que demanda a participação ativa dos cidadãos, não tem outro jeito. A cidadão acomodado é o jeito que está aí. Se nós queremos mudança, é ação concreta. Que bom. Robson Sávio, né? Isso. Professor Robson Sávio, cientista político, militante de direitos humanos, participa de diversos fóruns, né? O Fórum mesmo de Direitos Humanos, também Conselho Estadual. Então, uma pessoa que está atento e atuante aí à frente, né, de tantos temas importantes para a sociedade e nos ajudando aí a compreender esse momento agora, pós-reeleição da presidenta Dilma, como nós temos que nos comportar, porque também não adianta ficar de braço cruzado achando que o Congresso vai também facilitar a atuação da presidenta Dilma, porque é um Congresso extremamente conservador e também, como você mesmo disse, as instituições não estão democratizadas, né? Elas também terão que se ajustar a uma política mais democrática no nosso país. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Volte sempre para nos ajudar com esses temas. Agradeço a nossa equipe da TV Comunitária e, especialmente, aos nossos telespectadores que sempre nos apoiam neste programa, né, tão informativo e que tem a proposta de educar para os direitos humanos. Até semana que vem.